Fala galera, começando mais um vídeo por aqui. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bárbara Mello e eu tô aí viajando pelo mundo, só com passagem de ida, indo no flow, deixando a vida me levar, no intuito de adquirir cada vez mais ferramentas para expansão de consciência, autoconhecimento e tudo aquilo que nos aumente a percepção sobre a vida e nos faça ter um olhar fora da bolha, fora da caixa. E hoje eu vim aqui justamente para falar sobre álcool e uso de substâncias externas para atingir certo estado, ou como isso atrapalha na nossa evolução, na nossa expansão, nessa abertura de olhar sobre a vida, né? E palavras aí de alguém que viveu durante 10 anos nesse meio, achando que era normal, achando que era a única forma de celebrar, de comemorar, de atingir estados de felicidade, né? Mas a partir do momento que eu saí desse lugar e que eu fui para um outro patamar de uma outra bolha, fora da bolha, eu comecei a ver o quanto aquilo me afastou de sonhos, de realizações, de clareza mental, de paz comigo mesmo, né? Porque o álcool, eles nos vendem como celebração, comemoração, fuga de sentimentos, momento de socialização. Chega sexta-feira, todo mundo só quer sair beber pra comemorar ou simplesmente pra sair pra conversar. Tem que ter o álcool na mesa. E isso eu vivi durante 10 anos da minha vida e hoje eu vejo, né, a diferença entre uma pessoa que não bebe e uma pessoa que bebe, porque é muito diferente. As conexões neurais, as conexões sinápticas que o seu cérebro é capaz de fazer quando você não usa nenhuma substância é absurdamente incrível, muito mais rápida, muito mais efetiva. De uma outra forma, a tua capacidade funciona. As tuas capacidades, as tuas habilidades, os teus sentidos. Porque você não tá sendo anestesiado, você não tá sendo dopado e tá fluindo de uma maneira natural, né? E quando a gente usa o álcool, por exemplo, ele é usado como um anestésico, né? Ele dopa, ele deixa essas conexões mais lentas. Ele impede que você use a tua total capacidade de raciocínio, de pensamento, de lógica, de reflexo. Ele impede tudo isso. Ele faz que seja de uma maneira muito mais lenta. Só que o problema é que a gente faz isso e a gente, desde 18 anos, ou às vezes muito antes, e a gente não percebe que tá perdendo esses reflexos, essas capacidades, esses sentidos, né? A gente vai vivendo no automático e não percebe. A gente não usa também a criatividade, a gente não usa as nossas habilidades para viver de uma outra maneira, né? A gente tá só seguindo a manada que geralmente tá fazendo a mesma coisa que a gente, então a gente não percebe o quão prejudicado que a gente tá sendo em usar uma substância que seja toda semana ou, né, muitas vezes muito mais do que uma vez por semana. E quando eu deixei de usar tudo isso, quando eu comecei a viver na sobriedade, né, aí totalmente lúcida todos os dias da minha vida, a vida mudou totalmente. Eu passei a ser uma pessoa mais saudável, eu passei a ter ideias que antes eu nunca tive, eu comecei a ter olhares sobre a vida, a minha intuição, a minha percepção, tudo mudou. A minha capacidade de comunicação, a forma como eu me expresso, a forma como eu falo, a minha capacidade de falar outras línguas. Hoje, assim, ó, é totalmente diferente. Eu estudei inglês durante 5 anos e hoje, depois que eu parei de beber há 1 ano e meio atrás, eu falo inglês de uma maneira que eu nunca pensei que fosse possível falar. Porque o cérebro ajuda, né? As conexões estão fluindo, você consegue se lembrar de mais coisas, também a memória funciona melhor. Então, é algo que dá muito gás pra gente, assim, sabe? Muito gás não usar mais esse tipo de substância. Mas tá, o problema é que a gente aprende que isso é bom, né? A gente aprende com a nossa família, na cervejinha no final de semana, a gente aprende que nas comemorações a gente toma aquela taça de gin toda bonita, a gente aprende que no final de ano é uma champanhe, a gente aprende que no Natal é um vinho, sei lá, a gente aprende isso, ensinam pra gente, é cultural usar a bebida como comemoração. E o problema nessas comemorações é que a gente atinge um certo estado, né, de alegria, de felicidade, e que a gente vicia a esse estado de alegria, e a gente vicia a esse estado de não ter vergonha, de se expressar, e a gente não entende como atinge aquele estado sem o uso dessas substâncias, porque no momento que a gente tá crescendo, no momento que a gente tá virando adulto, a gente também tá usando essas substâncias, então a gente acaba não se conhecendo de certa maneira, a gente não acaba mergulhando dentro da gente e entendendo como que atinge aquele estado sem uso de substâncias externas. Então é um problema enraizado culturalmente, no mundo inteiro eu diria, muitos jovens muito mesmo usam todas essas substâncias para atingir certos estados, e aí a gente não tem a capacidade de entender como que chega até lá sem usar nada.
né? Porque quimicamente falando, medicamente falando, atrapalha e muito no nosso crescimento pessoal, no nosso desenvolvimento humano, na nossa evolução como ser vivo, né? Que tá aqui para um processo de expansão, só que a gente não entende o que é esse processo de expansão. E baseado em estudos de medicina, eu li vários artigos para chegar e falar isso aqui para vocês, é que quando a gente usa o álcool, a gente está fazendo com que essas conexões neurais sejam mais lentas, né? Que elas sejam de uma maneira muito menos eficiente do que sem o álcool. E no uso de droga, de cocaína, de outras substâncias, LSD e tudo mais, ele está colocando... Mais especificamente da cocaína, vou falar aqui, é que ele tá colocando muito mais dopamina do que os nossos receptores são capazes de receber. Então é como se a gente tivesse, por exemplo, aqui são os receptores e aqui são as dopaminas. De uma pessoa normal, são 3 dopaminas para 3 receptores e encaixa perfeitamente e vai fazendo essa fluidez ali nas nossas conexões neurais. Uma pessoa que tá no uso de substância externa, né, cocaína, por exemplo, é tipo 10 dopaminas para 3 conexões. Então elas não se encaixam, sobra muito dopamina e com o tempo a gente vai quebrando esses receptores. É como se a gente estivesse colocando um caminhão de pedra dentro de um buraquinho. E aí a gente vai estourando, a gente vai explodindo, a gente vai estragando esses receptores, sabe? Então é como se a gente tivesse... Toda vez que está usando essas substâncias externas, a gente está estragando, a gente está danificando os nossos próprios receptores. E ao longo da vida, né, e durante muitas vezes, né, porque geralmente não é uma, geralmente são várias vezes que isso acontece, por muitos anos, a gente vai perdendo essas capacidades, a gente vai perdendo a naturalidade do nosso corpo, do nosso cérebro, dos nossos neurônios de funcionarem. E a gente acaba vivendo num lugar que a gente olha e fala, é só isso. A gente fica viciado naquele ambiente, a gente acha que é só aquilo que vai nos trazer alegria, mas a partir do momento que você pisa fora dessa bolha, né? A partir do momento que eu comecei a viver fora dessa realidade, eu vi o quão rico é a vida. Eu vi o quanto de possibilidade que a gente tem fora disso. Hoje, os meus momentos de alegria, os meus momentos de comemoração é indo na natureza, é viajando para um outro lugar, é tomando um drink de suco ali, um drink saudável, é comendo num lugar mais legal, é preparando o meu próximo país para viajar, é preparando os meus próximos sonhos, né? É isso que me traz alegria hoje em dia. Porque a substância externa, ela nos faz, com certeza nos faz atingir um estado muito bom, muito alto ali, que naquele momento parece ser bom, mas no dia seguinte a baixa é diretamente proporcional. Da mesma maneira que você sente a alegria no dia da festa, no dia da bebedeira, no outro dia você se sente mal também. E aí você perde a possibilidade, né, a oportunidade de investigar de se investigar, de entender o que tá acontecendo, porque muitas vezes a gente tá fugindo de algo, né, quando a gente sai pra beber quando tá triste, a gente tá fugindo de alguma lição da vida, a gente tá fugindo de algum aprendizado que a vida tá nos tentando dizer, porque conforme você vai expandindo a consciência, conforme você vai entendendo o porquê da vida, o porquê da existência, você percebe que é a partir dos desafios, é a partir do que a vida te traz, que você consegue entender os sinais que ela tá te dando e passar de fase, passar para um outro aprendizado. E conforme a gente tá fugindo dessas lições, e conforme a gente tá fugindo de sentir esses sentimentos, a gente tá atrasando a nossa evolução, a gente tá atrasando essa possibilidade de expandir, de entender isso que tá acontecendo. Porque quando a gente sente algo, se é ruim, é porque tem algo aí pra entender. O porquê que é ruim? Normalmente não, né? Os nossos sentimentos, eles vêm de um pensamento, né? O pensamento, ele vibra numa frequência muito acelerada, e quando passa pro sentimento, é desacelerado, né? A gente é capaz de sentir, e aí vem pra realidade também, né? Pensamento, emoção e realidade. Pensamento, sentimento e físico. Então, quando a gente tá sentindo algo ruim, em vez de investigar o pensamento que tá derivando esse sentimento, a gente foge disso. Então, a gente tá perdendo a oportunidade, a linda, maravilhosa oportunidade de entender um pouquinho mais sobre a gente, de entender um pouco sobre a vida, de entender o que tá te trazendo isso, por que você tá se sentindo dessa maneira. E aí você pode mudar esse padrão de pensamento, você pode investigar aquela situação e entender o que está acontecendo, mas toda vez que você está fugindo disso, você está perdendo essa oportunidade. E a vida vai continuar te trazendo as mesmas situações, você vai viver num ciclo que vai continuar te trazendo possibilidades e oportunidades de se conhecer, mas você vai estar descartando isso. E aí você vai continuar vivendo num ciclo
vai continuar vivendo num ciclo, vai viver as mesmas realidades, as mesmas pessoas, as mesmas formas de se comunicar, as mesmas formas de se expressar, as mesmas formas de procurar a felicidade. Você vai viver num ciclo e deixa de aproveitar a magnitude da vida. E eu falo isso porque eu vivi muito tempo durante esse rolê e eu achava que era só isso. Eu olhava pra mim e falava assim, cara, mas o que eu vou fazer se eu não beber? O que eu vou fazer na sexta-feira, no sábado? Eu tinha essa pergunta, eu vivia nesse lugar também, eu sei como é sentir isso. Mas te falo aqui desse lado de fora dessa bolha que existe muita coisa. Que hoje a bebida não passa nem perto de mim. Eu não chego nem perto de pessoas que bebem cigarro, droga, nada. E a minha vida, assim, disparou muito, 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 muito. Eu não fazia ideia que um dia eu podia viver viajando, trabalhando pra mim, que eu podia criar ideias que me rendessem, que eu podia oferecer os meus conhecimentos, que eu podia ensinar pessoas, que eu podia ajudar pessoas. Eu não fazia ideia de nada disso. Eu achava que eu tinha que trabalhar para alguém dentro de uma empresa que me pagasse bem. Hoje eu sei que a minha capacidade de expansão, de crescer, é muito grande, é muito maior. Porque a gente acaba limpando essa densidade dos nossos ali, dessa parte aqui mental, e começa a surgir novas ideias, começa a surgir insights, começa a nossa comunicação com nós mesmos começa a aumentar, a nossa espiritualidade, tudo aquilo que precisa na vida pra gente cada vez mais evoluir, vai aumentando, vai melhorando, vai trazendo mais e mais coisas boas para nossa vida. Mas isso é um processo de desconstrução, é um processo de despadronização, né? Porque a gente veio de um padrão de que beber todo final de semana, churrasquinho no final de semana, a comemoração ali, faz parte da nossa cultura. E isso é enraizado. É óbvio que é difícil sair disso. É óbvio que é difícil passar a não olhar dessa maneira. Mas quanto mais você se olha, quanto mais você se entende, quanto mais você começa a falar, cara, eu quero outra coisa pra minha vida, eu quero viver uma outra realidade, eu quero começar a realizar sonhos, eu quero começar a ter outro tipo de realidade, você instantaneamente vai unindo as coisas e vai vendo que uma coisa não leva até a outra, sabe? São caminhos diferentes. O caminho de expansão, de evolução, de vivências, de realização de sonhos, de concretização de planos, ele é diferente do álcool. O álcool e essas substâncias, e essas festas, e esse rolê, eles são distrativos, eles são coisas que nos atrapalham, que nos distanciam, que nos colocam muito fora do outro caminho, que é da expansão, que é do subir degrau por degrau. Você pode ver aí em pessoas de sucesso, a galera que vai pra academia e tem um corpo sarado, a galera se distancia disso, porque sabe que o álcool atrapalha muito no resultado de um corpo, o álcool atrapalha muito no resultado de umas ideias, vai sair pra beber e no outro dia ter uma reunião de manhã, vai sair pra beber e no outro dia ter um trabalho pra fazer, vai sair pra beber e no outro dia ir pra academia. Você não faz isso. Você não faz. Então, pode ver que o álcool tá só te atrapalhando. Falo álcool e vícios no geral, tá só te atrapalhando de ir pra frente, de atingir, de ter um melhor corpo, de ter um melhor desempenho no trabalho, de criar ideias, de estar ativo no outro dia. Porque quando a gente percebe que a vida aqui é pra evolução, a gente quer mais ferramentas que nos façam evoluir, crescer, expandir. E o álcool faz o trabalho totalmente reverso. Além de falar de vibrações, né? O álcool produz vibrações baixíssimas. Se a gente pensa numa escala de vibrações, né? Que se você não olhou, eu vou deixar aqui o gráfico só para ter uma ideia de como funciona. O gráfico de vibrações, o álcool ele produz vibrações baixíssimas, né? Que ficam ali naquela parte que dá muita briga em bar, que dá muita confusão mental, muita briga em casal, de bater, de desconfiança, de ciúme. Pode ver que isso acontece toda vez que você tá à mercê dessas substâncias, né? Eu passei por isso, os meus relacionamentos eram todos baseados em briga quando a gente tava nesse momento de bebedeira. Quando não tava, era lindo, maravilhoso, mas a gente saía pra beber no final de semana, era uma briga, era uma desconfiança, era agressão, tipo, verbal, era horrível. E eu sempre pensava, nossa, mas será que se um dia eu não beber, isso vai mudar? E realmente muda. Hoje os meus relacionamentos, né, com pessoas que chegam até mim, relacionamento no sentido de se relacionar como uma comunidade, é outro rolê. Não existe mais isso. É clareza mental, é sanidade mental o tempo todo, 100% da nossa vida, dos nossos dias. E isso muda a vida da gente.
E o álcool, ele serve só como para atingir essa vibração maior, mas da mesma maneira ele desce, ele não consegue manter essa vibração, ele não consegue chegar lá em cima e ficar nessa vibração grande, né? Nessa amor, felicidade, alegria, paz, ele não fica lá, ele desce no outro dia. E aí o que acontece? Você vai lá e usa de novo pra chegar naquele lugar, de novo, você usa de novo, você usa de novo, e acontece aquele ciclo, acontece aquele vício, porque você sempre quer chegar naquele sentimento, naquela paz que você tá sentindo quando tá bebendo, mas no outro dia decai tudo. E aí você vai lá e usa de novo. E esse que é o problema, né? Nesse ciclo vicioso de alcançar esses sentimentos baseado nessas substâncias externas, é porque a gente não tem possibilidade, a gente não tem oportunidade de se conhecer. Então a gente vai perdendo a essência, né? A gente vai se desconectando com a essência e procurando formas de nos suprir essa necessidade. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é. Hoje eu encontro muita gente que eu falo que eu não bebo mais, e a pessoa, nossa, como que você fez isso? Meu sonho e tal. E eu falo sobre isso, e eu converso, é muita clareza, sabe? É muito entendimento do que você quer ser, da onde você quer chegar. Por muito tempo, eu não sabia que dava pra chegar em lugares muito distantes, porque o álcool e essas substâncias, eles não me davam nem a ideia do que eu podia ser. Eu não estava conectada com a grandiosidade da vida. Eu não entendia que eu podia ser aquilo que eu quisesse. Eu não sabia que eu podia ser abundante. Eu não sabia que eu podia ser feliz sem usar nada. E a partir do momento que eu fui me investigando, que eu fui acessando esse conhecimento, que eu fui entendendo mais sobre a vida, que eu fui me aproximando dos atributos da vida, da eternidade, de que eu sou o todo, de que o todo faz parte de mim, que eu tô aqui para expandir como a natureza expande, a necessidade do álcool passou a ser... Eu passei a excluir a necessidade do álcool. Hoje o meu corpo nem aceita álcool mais. E durante muito tempo, eu sempre vomitava, né? Gorfava aí depois das festas. Eu sempre vomitava depois das festas. E pra mim era normal. E hoje eu entendo que já era meu corpo falando que aquilo não era pra mim. Hoje eu entendo que meu corpo tava conversando comigo, mas eu não tinha a sanidade, eu não tinha a capacidade de entender que meu corpo tava falando comigo. Eu achava que era só normal. Mas quando não é, né? O corpo tava expulsando, o corpo tava me avisando, o corpo tava pedindo socorro e eu não tava ouvindo. Então hoje eu consigo conversar com o meu corpo, eu consigo entender os meus sentimentos. Quando eu tô me sentindo mal, quando eu tô sentindo algo que não tá bom pra mim, eu vou entender o que é aquilo. Eu vou entender por que tô pensando daquela maneira. O que tá acontecendo na minha vida que tá me fazendo sentir daquela forma? Em vez de fugir, né? Porque quanto mais você foge, quanto mais você se afasta desse sentimento, numa outra oportunidade, num outro momento, quando tiver acumulado, vai vir de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira muito mais forte. Vai vir aí de diversas formas, até pro físico, até de doenças, até, muitas vezes, depressão, que vai vindo ao longo da vida porque a gente não entendeu os sentimentos que nos causaram tudo aquilo. Então é óbvio que é um processo, é óbvio que não é de um dia para o outro, mas tenta diminuir, tenta entender, tenta estudar sobre esses processos, sabe? Tenta se conectar com aquilo que você verdadeiramente quer para tua vida, porque vai fazer diferença. Vai fazer diferença mesmo, a tua clareza mental é outra. Você usar o teu cérebro para funcionar de uma maneira 100% eficaz muda a tua vida. Muda mesmo a tua vida e você começa a realizar coisas que você não fazia ideia que existia, que poderia ser realizado. Então, aumenta muito a nossa capacidade de percepção sobre a vida, o nosso olhar sobre a vida e realmente transformou a minha vida. Eu espero que tenha ajudado, você sentir uma outra maneira de começar a procurar por alegria, por felicidade. Existe sim milhares de maneiras para te trazer esse sentimento aí, não é só o álcool. O álcool é das milhares de oportunidades que existe, das milhares de possibilidades que existe. Então não se apegue a uma opção. Tente encontrar as opções que cabem para você, né? Que te trazem essa alegria. Mas é isso, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Vou deixar aqui minha playlist de expansão de consciência. Tô trazendo vídeo todos os dias no mês de dezembro aí pra gente expandir esse olhar e começar janeiro com tudo. E se inscreve no meu canal, deixa um joinha, deixa um comentário aqui embaixo se ressoa pra você, se você passa por essas dificuldades, pra que eu possa trazer mais ferramentas e conhecimentos sobre esse assunto. E é isso, um beijão e até a próxima.